Olá, seja bem-vinda a mais um Círculo Terapêutico, Círculo de Mulheres. Eu sou Gisele Fátima, facilitadora do Círculo de Rívica, e a conversa de hoje vai ser em cima do filme Só Resta a Esperança. Por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar o assunto atitude. E nesse filme, os personagens, eles têm algumas atitudes que o resultado final não é favorável. E como o filme é baseado em fatos reais, eu achei por bem trazê-lo para a roda de hoje, para a gente poder entender como que nas dinâmicas da vida a gente tem um resultado favorável ou não. Como eu disse, é um filme baseado em fatos reais, é um filme triste, é drama, mas quando a gente olha para esse olhar sistêmico espiritual, a gente consegue extrair informações preciosas para as nossas vidas. Eu vou fazer um resumão do filme para você entender um pouco da história, tá? É um filme bem antigo, ele passou em 1987, retrata a década de 1935, uma família simples na Califórnia, nos Estados Unidos, o pai carpinteiro, a mãe do lar, e eles tinham 4 filhos. Florence tinha uma doença pulmonar, tá? E por questões religiosas, ela preferiu não fazer o tratamento. Uma família feliz. E um dia, Florence tem uma crise, o senhor Elmer leva sua esposa para o hospital e, chegando no hospital, Florence vai a óbito. E o senhor Elmer se vê sozinho, tendo que criar os meninos. Então, ele vai até a assistente social, né? A Secretaria de Assistência Social, pedir um auxílio, pedir para que a secretaria desse um apoio a ele em relação aos cuidados do menino. E a assistente social, ela deixa muito claro nas suas falas que o melhor era as crianças serem recolhidas, tá? E ela, no entendimento da assistente social, as crianças tinham que ir para um abrigo. E o seu Elmer diz que não, porque ele gostava dos filhos, ele queria criar os meninos, né? Ele disse que trabalhava, então ele podia sustentar os meninos, só que a assistente social deixa muito claro que não via com bons olhos um homem criando 4 meninos sozinho, sem uma mãe, sem uma esposa. E aí o senhor Elmer fala, não, mas a minha esposa faleceu, né? E aí a assistente social diz, eu sei, está escrito aqui. Ela faleceu porque ela tinha uma doença e não quis se tratar. O seu Elmer, senhor Elmer, ele pressiona, né? E aí a assistente social acaba cedendo e diz que ia enviar uma pessoa, mas por um curto período de tempo, para dar esse auxílio, porque o melhor era o abrigo. O senhor Elmer volta para casa, né? Uma babá é enviada, ok? Para dar esse suporte. E o senhor Elmer vai trabalhar.
Quando ele chega, as crianças estão na rua brincando, pulando, todas sujas. E aí ele fala, ué, mas vocês tinham que estar dentro de casa, estudando. Enfim, aí o filho mais velho responde, pai, toda vez que aquela mulher, ela vem para cá com esse homem que está aí, ela coloca a gente para fora de casa. Aí o senhor Elmer entra, né, bufando, pega a babá, dá uns tapas nela, coloca ela para fora com o amante dela e depois ele mesmo prepara a comida e diz para o filho mais velho que daquele dia em diante Richard seria o capataz, né, o chefe dos meninos. E no outro dia, o senhor Elmer vai trabalhar e a falsa babá vai até a assistente social e diz que foi violentada pelo senhor Elmer, que as crianças eram uns demoninhos, que as crianças eram rebeldes, malcriadas, que as crianças tinham algum problema. Ou seja, ela pinta o terror para cima do senhor Elmer e das crianças. A assistente social liga para o juizado de menor e parte para a casa do senhor Elmer. Chegando na casa do senhor Elmer, as crianças estão na rua brincando, todas sujas. E aí a assistente social chega para o filho, o mais velho, e diz, então você é o homenzinho da casa. Ele olha para a assistente social e responde, agora eu sou o capataz. A assistente social arregala os olhos, né? E aí, um dos homens que acompanhava a assistente social fala alguma coisa com os meninos e um dos meninos pega um estilingue e arremessa uma pedrinha e aí esse homem fica irritado, briga, o menorzinho começa a chorar, eles começam a correr, enfim. A assistente social não teve dúvida. Pegou e recolheu as crianças e levou as crianças para um hospital. Quando o senhor Elmer chega, a vizinha tenta justificar, falar que eu tentei falar com a assistente social, mas aquela mulher estava arrogante, os homens também. E a vizinha até questiona, eu não entendi por que eles levaram as crianças para o hospital. Né? As crianças todas saudáveis. Aí ela cita a última vez que uma das crianças tinham ficado ali doente, e aí o senhor Elmer até diz, por que levaram para o hospital? O senhor Elmer parte para o hospital. Chegando no hospital, o senhor Elmer chega quente, fervendo, gritando, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Aí tem uma mesinha com algumas medicações, ele derruba. E as crianças estão em uma sala de isolamento. E a janela eram aquelas janelinhas quadradinhas, né, com vidro. E quando as crianças escutam a voz do pai, elas vão correndo para essa janelinha e ficam olhando e chamando, pai, estamos aqui. Só que o senhor Elmer é detido, apanha, é expulso do local e vai a juízo. E chegando diante do juiz, né, o juiz diz que realmente melhor era o acolhimento para as crianças e que as crianças foram para o hospital porque tinham que verificar se as crianças não tinham alguma doença, porque já que a esposa não quis fazer o tratamento e por isso morreu, né?
Então, assim, até aqui nós temos a atitude da senhora Florence, a atitude do senhor Elmer, não é? Quando a babá falsa estava em sua casa, e a atitude do senhor Elmer no hospital. Agora nós vamos para outras atitudes, tá? Estou falando para você entender em que nós vamos trabalhar. Aí o senhor Elmer fica um tempo sem poder visitar as crianças. E aí chega um dia que ele consegue fazer essa visita. E nessa visita, as crianças começam a questionar. Ah, pai, por que nós estamos aqui? Pai, tira a gente daqui. Pai, vamos para casa. Pai, nós não queremos ficar aqui. E tal. Aí o senhor Elmer, ele, ao invés de acalmar o coração das crianças, dizer que ia ficar tudo bem, não é? Que tudo ia passar, o senhor Elmer pega as crianças, coloca dentro do carro e deu certo? Não deu certo. Ele foi detido, apanhou na frente das crianças novamente. E aí, essa foi a quarta atitude. E aí, o que aconteceu? As crianças foram levadas para um abrigo de pessoas, tá? Com doença mental. Isso. As crianças foram levadas para um abrigo de adultos com doença mental, sendo crianças saudáveis, tá? E o menorzinho de 2 anos foi separado dos irmãos. Então, olha só que situação, que trauma, né? Mas vamos lá. Então, essas foram as 4 atitudes. E tem a atitude do filho mais velho, Richard, né? Se vendo naquela situação, ele tentou fugir algumas vezes junto com os outros irmãos. E aí, o que aconteceu? Richard teve a perna quebrada. Na verdade, as 2 pernas foram quebradas. É isso mesmo. Então, olha que filme triste. Triste. Agora nós vamos avaliar a atitude desses personagens, mas não para condená-los, e sim para a gente entender, né, que as nossas atitudes é que colocam a gente nos lugares onde estamos, ok? E quantas vezes nós entramos na configuração da senhora Florence, que tomou uma decisão, tá? Baseada na sua emoção, na sua percepção, né? Sem avaliar as coisas, tá? Sem avaliar aí se ela morresse, o que aconteceria com os filhos, entende? E muitas vezes a gente entra, não é? Nessa configuração. A gente não avalia as situações, o que está à nossa volta, e aí a gente toma uma decisão precipitada e o resultado não é bom. E foi o que aconteceu, ok? Segundo, o senhor Elmer, totalmente num temperamento quente, não é? E não avaliou as situações, tá? Então, assim, as atitudes dele foram atitudes imaturas, e eu não estou aqui condenando o senhor Elmer, porque, como eu disse, nós entramos nessas configurações. O senhor Elmer sou eu e é você. Muitas vezes a gente age na vida com imaturidade, com as emoções. Às vezes a gente tá quente demais. E aí a gente briga, a gente,
não é? A gente quer explodir, quer matar um. Mas quando a gente entra nesses lugares, o resultado não é um resultado legal. E são as nossas atitudes que vão dizer aonde nós vamos estar. Entende, minha querida? Então, se você não está gostando do resultado da sua vida, você tem que olhar e ver qual tem sido o seu posicionamento. Então, a senhora Florence, ela não avaliou as coisas numa sociedade da época, aonde não via com bons olhos um homem criando os próprios filhos sem uma esposa. Era o pensamento da época. E ela não pensou nisso, ela não avaliou. Ela tinha um problema de saúde. Ela tinha 4 filhos. Os filhos também eram responsabilidade dela. Mas ela não pensou assim. E às vezes a gente também, né? A gente não age com responsabilidade. A gente age com o emocional, com o achismo. O senhor Elmer, como que entra num hospital gritando, derrubando as coisas? Não é assim que se resolve. E muitas vezes a gente faz isso, né? A atitude de pegar as crianças, né? Ah, pai, vamos embora, a gente não quer ficar aqui. Ao invés de acalmá-la, né? Ele pega as crianças, bota dentro do carro e vai embora. Imprudência, né? O resultado não pode ser bom. Essas dinâmicas, muitas vezes, nós vivemos na nossa vida e queremos ter bons resultados. Não vamos ter. Aí você vai falar, ah, Gisele, mas é muito difícil. Não, não é difícil. Quando se tem autoconhecimento. Por isso que aqui no Círculo eu sempre falo, se reconecta. Olha para dentro de si. Abraça a sua essência. Quando você abraça a sua essência, você vai abraçar o seu lado positivo, o lado luz e o lado sombra. Muitas vezes a gente tenta fazer igual Richard, o filho mais novo, fugir. Então a gente tenta fugir do nosso lado sombra. E eu sempre digo, quando você foge, você não cura. Então o autoconhecimento é isso, é você se abraçar, é você se acolher, porque aí você se conhece. E quando você se conhece, você conhece seus limites. E aí você passa a ter uma melhor tomada de decisões. Isso é possível, mas com autoconhecimento. Tá? Então, assim, você quer ter bons resultados na sua vida? Reveja as suas atitudes, o seu posicionamento. E aí você terá resultados muito, mas muito mais agradáveis. Tá bom, minha querida? Então, ó, luz.